Bom dia, bom dia. Chegamos em mais uma sexta-feira. Hoje já dia 16 de setembro de 2022. Passamos da metade do mês 9. Eu espero encontrar você bem, a sua família também. Nessa sexta-feira eu gostaria de deixar um verso para a nossa reflexão devocional que siga final de semana dentro, né? Nós retornamos na devocional da segunda-feira. Anápolis continua muito calor, muito seco, muito ruim para respirar, para dormir, enfim. Que Deus tenha misericórdia e que a chuva chegue, né? Nós estamos precisando por aqui. O verso de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve duas cartas à igreja de Corinto, que são as cartas aos Coríntios. Então, na primeira carta, o capítulo é o 10 e o verso é o 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, diz assim: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Interessante que o verso não diz aquele que está em pé, diz aquele que pensa estar em pé. Aquele que pensa, não o que está necessariamente, mas aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Queria que a gente refletisse no sentido de cada um cuidar da sua própria vida, né, da luta contra o seu próprio pecado, da dificuldade que temos em manter a santificação e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E que a gente parasse, por exemplo, de ficar apontando o dedo e dizendo o pecado do outro, do irmão, da irmã, da amiga, do amigo, da pessoa, da outra pessoa, e que a gente olhasse para nós mesmos. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Então, tem um ditado que diz que o excesso de confiança acaba derrubando a pessoa, né? Na guerra é assim. Napoleão falava muito sobre isso. Para a gente não ter um excesso de confiança, porque isso acabaria derrubando, né? Fazendo chegar a perder as batalhas e até a guerra. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Então, o desafio dessa sexta e desse final de semana para a minha vida e para a sua vida é que a gente vigie, que a gente cuide da nossa própria vida, da nossa própria luta contra o pecado, para que a gente possa se manter em pé, não é? Agradando o coração de Deus. E que a gente pare de ficar julgando e questionando as outras pessoas. Combinado? Vamos fazer isso esse fim de semana? Cada um de nós cuidando das nossas lutas contra o nosso pecado, para agradar o coração de Deus. Queria orar com você, se puder fechar os olhos, faça isso. Obrigado, Senhor, por essa sexta-feira, mais uma semana que vai encerrando. Que o Senhor nos abençoe nesse final de semana. E que possamos cuidar. Nós que às vezes pensamos estar em pé, que a gente fique atento e cuidando para que não aconteça de cair em tentação, para que não aconteça de desagradar o teu coração, que a gente pare de ficar olhando para o outro e julgando a outra pessoa, mas que a gente possa cuidar das nossas lutas contra os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua sexta-feira e o seu final de semana, em nome de Jesus. Até mais.